Saudações, indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Este episódio de hoje não estava no controle editorial. Ele não foi planejado. Ele nasceu do cotidiano. Vejam, meu irmão e eu temos uma espécie de ritual que chamamos de papo de deslocamento. É o nosso papinho de deslocamento. Entre buzinas, semáforos e quilômetros de asfalto, a gente usa o tempo do trânsito para conversar, sempre com essa sensação incômoda. Será que estamos desperdiçando a nossa vida neste fluxo parado? Será que o trabalho, o deslocamento, a rotina nos obrigam a viver nesse modo suspenso, como se o tempo escorresse pelo retrovisor, como se não tivéssemos escolha? E além disso, nesta mesma semana, minha esposa trouxe histórias do caixa do supermercado. Filas, discussões, gente impaciente, conversas triviais. Esses momentos de espera que parecem não ter valor, mas nos sugam e que se repetem na vida de todos nós. Foi então que me veio à mente o texto de David Foster Wallace, aquele famoso discurso onde ele fala sobre o que significa, de fato, estar consciente, estar desperto em meio à vida cotidiana. Abre aspas, a verdade com V maiúsculo não é sobre a vida depois da morte, é sobre a vida antes da morte. Fecha aspas, isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Notinha aqui de rodapé, se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos, é de grande importância para a gente, pois nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona. Há uma pequena história, quase uma parábola moderna, contada por David Foster Wallace. 2 peixes jovens nadam tranquilos pelo rio, quando cruzam com um peixe mais velho. Ele dá um sorriso, pisca o olho e pergunta: "Bom dia, rapazes. Como está a água?" Os dois continuam nadando em silêncio, até que, alguns metros adiante, um deles vira para o outro e diz: "Que diabos é água?" Mas se vocês pensaram que eu, ou David Foster Wallace, estamos aqui para posar de peixe velho e sábio, explicando para vocês, peixinhos, o que é água, podem relaxar. Não somos o peixe mais velho. E aqui eu já vou trazendo um ponto importante de Wallace. Na rotina adulta, no corre-corre das filas, do trânsito, do trabalho, os lugares comuns, essas coisas banais, invisíveis como a água, não são meros detalhes sem importância. Elas podem significar vida ou morte, porque é exatamente no comum que a consciência se perde ou se desperta. Mais adiante, este conceito vai ficar muito claro, mas eu vou partir aqui agora para uma prática, uma dessas partes da vida que envolve tédio, rotina, frustrações triviais, que podem levar até a solidão e falta de sentido. Os adultos aqui sabem muito bem do que o Wallace irá falar, e em algum grau, você que está ativo socialmente, vamos dizer assim, trabalhadores, aposentados ou você curioso, vai se identificar. Pois bem, digamos que é um dia comum. Você acorda de manhã e vai para o trabalho que te suga, te exige. Você trabalha duro por 9, 10 horas e no fim do dia você está cansado e estressado. E tudo que você quer fazer é ir para casa, jantar e talvez relaxar, ter o seu ócio construtivo. E então, cair na cama bem cedo, porque no dia seguinte tem que acordar e fazer tudo de novo. Mas aí você lembra que não tem comida em casa, não deu tempo de fazer compras por causa do seu trabalho puxado. Então, depois do expediente, você precisa entrar no carro e dirigir até o supermercado. E por ser fim de expediente, o trânsito está horrível. Então, chegar ao supermercado demora muito mais do que deveria. E quando você finalmente chega, o lugar está lotado, porque é justamente a hora em que todos os outros também se espremeram para fazer as compras diárias. E a iluminação da loja é fluorescente horrível. E no som toca música de elevador entediante ou aquele pop comercial impregnado, maçante, que simplesmente corrói a alma.
e é basicamente o último lugar que você quer estar. Mas você não pode só entrar e sair rapidamente. Você tem que vagar pelos corredores enormes, lotados, com iluminação alienante de ofuscar os olhos, vagando para achar as coisas que você quer. E você tem que manobrar o seu carrinho de compras sambado entre todas essas outras pessoas também cansadas e apressadas, que obviamente empurram também os seus carrinhos. E é claro que não poderiam faltar os velhos se movendo num ritmo glacial. E aqueles sujeitos espaçosos. Além das crianças com estripulias que bloqueiam os corredores e com as quais você engole seco, trava os dentes, tentando ser educado quando te deixam passar. E finalmente, você pega tudo o que precisa para o precioso jantar. Só que agora você percebe que não há caixas abertas suficientes, apesar de que, para surpresa de 0 pessoas, é horário de pico e é a hora da maior correria do dia. Então, claro, a fila está enorme, lenta, irritante, e isso é um grande absurdo. Mas você não pode extravasar sua fúria contra a moça que está ali, à beira de um colapso, trabalhando no caixa. Ela está sobrecarregada no emprego cujo tédio diário e alienação ultrapassam a imaginação de qualquer um de nós aqui. De qualquer forma, finalmente chega a sua vez. Você paga sua comida, espera a autenticação do seu cartão na máquina, então desejam-lhe: tenham uma boa noite, dito num tom mais morto e enfadonho possível. Então você tem que levar suas sacolinhas de plástico frágeis em seu carrinho capenga, no estacionamento cheio, esburacado e sujo. E você tenta colocar as sacolinhas no seu carro de forma a evitar que tudo não caia e role pelo seu porta-malas no caminho para casa, batendo numa percussão insuportável de um lado para o outro. Então, você tem que dirigir para casa no tráfego lento da hora do rush, cheio de utilitários esportivos e picapes que travam tudo, etc, etc. Então, este foi um fragmento do texto do David Foster Wallace, Isto é Água. Ele foi um romancista, contista, ensaísta e professor norte-americano, famoso sobretudo por sua obra Graça Infinita. Ele infelizmente sofria de depressão e faleceu por suicídio em 2008, aos 46 anos. Ele é um escritor que conhecia bem as sombras da mente. Falava do piloto automático, que é viver sem pensar, reagindo a tudo de forma egoísta, sem consequência de que podemos escolher. Ele alerta: se não escolhemos, caímos na prisão do ressentimento, da indiferença, do vazio. Esse vazio se manifesta como solidão, porque estar cercado de gente não significa ser visto, e se manifesta como tédio, aquela sensação de que tudo é repetitivo, sem sentido, mesmo quando há estímulo de sobra. Wallace não fala de solidão explicitamente, mas ela é o subtexto, o pano de fundo de uma vida em que cada um nada sem perceber a água. Há uma sensação recorrente que atravessa o nosso cotidiano. A solidão que se esconde nas tarefas diárias, a busca de sentido em meio ao banal. E é curioso que essa experiência tem uma relação íntima com o tédio. E hoje em dia temos que nos reencontrar com o tédio. Essa vida parece que estamos sempre num trabalho forçado, dentro de um mundo cada vez mais burocratizado, onde a vida parece reduzida a uma lista infinita de afazeres. Mas repare como isso se espalha até mesmo nos espaços que deveriam nos libertar, até no turismo. Esse símbolo de descanso e prazer foi terceirizado a nós e transformado em tarefa. Já observaram? As próprias empresas de viagem não vendem apenas pacotes. Elas nos entregam um roteiro de deveres, um manual de performance que exige esforço, organização, checagem de horários. Não basta contratar o serviço. Somos obrigados a trabalhar para ele, planejar, seguir instruções, agendar transporte, passagens aéreas, translado e, além de tudo, tirar fotos e provar que aproveitamos. É assim. Mesmo quando buscamos o lazer, sentimos o peso do mesmo cansaço. A viagem se converte em mais um turno e nós, em operários do próprio descanso. No fundo, todos nós carregamos essa vontade de retorno, de voltar para o ninho, para um lugar de proteção. Até mesmo online, com o conceito de floresta sombria. Se você não conhece, aguarde que farei um episódio falando sobre isso. Mas, ao invés disso, deste conforto, estamos distantes cada vez mais desse acolhimento. Passamos horas no trânsito
Entramos em lógicas idênticas com espaços alienados, tudo vira shopping. Rodamos por mercados iguais em busca do mínimo necessário a troco de vários desconfortos. E nesse processo, nos afastamos cada vez mais daquilo que nos acolhe. A pergunta é inevitável. Quanto tempo da nossa experiência escorre nessas atividades repetitivas? Atividades necessárias, sim, mas que sequestram pedaços inteiros da vida. Mas o Wallace pedia cautela. Ele não estava se preparando para pregar sobre compaixão ou desprendimento ou as supostas virtudes. Isso não é uma questão de virtude, é uma questão de eu escolher fazer o trabalho de alterar ou me livrar da minha configuração padrão natural, que segundo ele é ser profundamente e literalmente egocêntrico e ver e interpretar tudo pela lente do eu. Continuando então aquele texto que eu estava lendo anteriormente. Este é o ponto. O trivial e frustrante é onde entra o trabalho de escolher, porque os engarrafamentos, corredores lotados e longas filas do caixa me dão tempo para pensar. Ele diz que se eu não tomar uma decisão consciente sobre como pensar e no que prestar atenção, ficamos enfesados e mal-humorados, ranzinzas, toda vez que formos às compras. Porque nessa configuração padrão natural é a certeza de que situações como essa são, na verdade, só sobre mim, sobre minha fome e meu cansaço e meu desejo de chegar em casa. E vai parecer que todos os outros estão no meu caminho. E quem é esse povo aqui na minha frente mesmo? Aqui, na fila do caixa, a maioria é repulsiva e eles parecem estúpidos, zumbis, inumanos, gados. O quão irritante e inconvenientes essas pessoas que estão falando aos berros no celular no meio da fila. E olha, como isso é profundamente injusto. Trabalhei duro o dia inteiro, estou faminto, cansado e não posso nem chegar em casa para comer e relaxar por causa de todo esse maldito povo idiota. Ou, se minha configuração padrão estiver de forma mais socialmente consciente, eu posso passar o tempo no engarrafamento do fim do dia, ficando irritado e enojado com SUVs, Hummers, picapes imensos que entopem as vias, idiotas atravancadores queimando e esbanjando seus tanques egoístas de 150 litros de gasolina. E eu posso considerar o fato de que adesivos religiosos e patrióticos costumam adornar justamente os veículos gigantescos e mais egoístas, dirigidos normalmente pelos motoristas mais asquerosos, imprudentes e agressivos, que geralmente estão falando no celular enquanto cortam os outros para avançar insignificantes 5 metros no engarrafamento. Eu posso pensar sobre como os filhos dos nossos filhos vão nos odiar por gastar todo o combustível do futuro e provavelmente arruinar o clima, e quão mimados, estúpidos e repulsivos nós somos, e como a sociedade consumista moderna é um saco, e assim por diante. Você entendeu? Então este foi mais uma parte do texto do Wallace. Eu vou continuar lendo. No modo automático, eu vivo como se fosse o centro do mundo, achando que as minhas urgências devem ditar tudo. Essa é a configuração padrão. Não é um defeito moral, um egoísmo, mas seria quase físico, essa impaciência, frustração e tédio sem perceber. Mas existem outras formas de olhar. O motorista que me atrapalha talvez só consiga dirigir porque sobreviveu a um acidente. O pai que me corta pode estar levando o filho doente a um hospital. A mulher de olhos mortos, maquiagem exagerada e que grita com o filho na fila pode ter passado noites em claros cuidando do marido doente. Ou talvez tenha sido a atendente que ontem mesmo ajudou a minha esposa num gesto burocrático de bondade. Mas vamos lá, né, pessoal? Parece aí que é inventar alguma desculpa para não sentir tão mal com o mundo, para se sentir certo. Mas a questão aqui não é ficar inventando historinha para a gente mesmo. Sim, admitir de forma genuína que há outras visões além da configuração padrão. Então, a partir de agora, eu vou ir parafraseando as ideias do Wallace. Continuemos. Não existe uma certeza absoluta, mas não é impossível mudar este padrão de visão. Depende do que eu escolho considerar.
Se assumo que já sei a realidade, caio no automático. Mas se eu aprendo a prestar atenção, descubro outras opções. Então estará ao nosso alcance, mesmo no ruído, na lentidão, no fogo do consumo sufocante, pode se revelar como algo sagrado. É uma chama da mesma substância que fez nascer as estrelas. Amor, companheirismo, unidade profunda de todas as coisas, um lembrete de que estamos todos juntos, todos cansados, todos tentando dar conta da vida. Não que essa coisa mística seja necessariamente verdade. A única coisa que é verdade, com V maiúsculo, é que você decide como vai tentar vê-la. Essa, eu afirmo, é a verdadeira educação. A de aprender como ser bem ajustado. Aqui, pessoal, abrindo um parêntese, bem ajustado é no sentido de capacidade de ajustar a perspectiva, sair desse piloto automático. Então, você vai conscientemente decidir o que tem significado e o que não tem. Você decide o que venerar. E outro parêntese, ele usa a palavra worship, que é um sentido de adoração utilizado muito em contexto religioso. Assim, David Foster Wallace nos convida a refletir sobre a nossa tendência narcísica, ver as pessoas como obstáculos, atrasos, como se o mundo devesse girar em torno das nossas urgências imediatas. Mas sua provocação é outra, olhar para o banal de forma sutilmente diferente, reconhecer que cada rosto, cada gesto irritante pode carregar uma história invisível, uma dor oculta, uma luta silenciosa. É a gente adotar este pequeno deslocamento de perspectiva. E aqui está algo estranho, mas absolutamente real. Nas trincheiras da vida adulta não existe ateísmo. São as palavras dele. E a partir daqui eu vou continuar parafraseando aqui as ideias dele. Não existe a opção de não venerar, worship, que ele disse. Todo mundo venera alguma coisa importante, se dedica a essa energia mental, esse senso de valor. A única escolha que temos é o que venerar, segundo Wallace. E é por isso que talvez muitos escolhem alguns tipos de deuses, alguma verdade espiritual, um conjunto de princípios éticos invioláveis, porque qualquer coisa que você venerar vai te devorar vivo. Então, se você venera dinheiro e coisas, nunca terá o suficiente. Se você venera corpo, beleza, atração, sempre vai se sentir feio e o tempo fará você morrer 1000 vezes antes da morte final. Se você venera o poder, viverá com medo, sempre frágil, precisando esmagar os outros para calar o pânico interno. Se você venera o intelecto, acabará se sentindo burro, uma fraude, sempre à beira de ser desmascarado. Mas o desafio é manter essa verdade óbvia no campo da consciência e não cair naquilo que Wallace chama de configuração padrão. O que o mundo real insiste em nos colocar, essas armadilhas que causam ansiedade, frustração, sair dessas venerações padrões que a cultura nos joga, que nos coloca para baixo. Mas Wallace provoca. Isso não é liberdade plena, é apenas liberdade mínima de um ego soberano sobre si mesmo. E um ego que, no fundo, é escravo do medo, da frustração, da vaidade, do desejo e da adoração em si. A verdadeira liberdade interna, ele diz, é muito mais exigente, envolve disciplina, atenção, consciência e, sobretudo, a capacidade de se importar genuinamente com os outros. Até no nível do banal, do cotidiano, do pouco glamouroso, ser educado, como ele disse, mais profundamente em prestar atenção e saber pensar, que é esse controle consciente aí das escolhas. E é ali, na paciência com a fila, no cuidado com alguém cansado, no esforço pequeno, mas constante, que se decide o que é ser livre de verdade. Diante dos resultados das ações com nossa configuração padrão, sentimos uma solidão profunda, um tédio, e é uma solidão paradoxal, porque mesmo tendo tantas opções de comunicação que temos hoje, redes sociais, aplicativos, grupos, mensagens instantâneas, e, no entanto, estamos cada vez mais sós. Basta reparar, até os grandes espaços urbanos, que chamamos de convivência, shoppings, restaurantes, bares, já não são construídos para um encontro real. São máquinas de consumo que centralizam o indivíduo no ato de gastar dinheiro ao invés de nutrir vínculos. É a ilusão da convivência, mas sem a comunidade. E aí, exaustos de tantas conexões superficiais, nos vemos até afastados de nós mesmos. E é nesse processo que vamos nos esgotando, não apenas das relações com os outros, mas até
até da relação mais básica, a relação com o nosso eu. E é aí que nasce aquele eu sem o autossuporte, que a gente não consegue ficar parado, calado, sozinho. A gente sempre precisa de ruído. Mas essa solidão não é só uma sintonia contemporânea. Ela sempre foi um tema central da filosofia. E é justamente daqui que eu convoco o Arthur Schopenhauer, filósofo alemão que se tornou um dos eixos do pessimismo filosófico. Vamos lá. Arthur Schopenhauer, pessimista por excelência, descreveu a existência, a vontade de viver, como um pêndulo que oscila entre dois extremos, dor e tédio. Na dor, falta algo essencial: comida, amor, sentido. No tédio, já não falta nada. É justamente por isso que sentimos o vazio. Na sociedade moderna, grande parte da população não sofre mais de carências básicas, mas sim o peso do tédio. É como se estivéssemos condenados a nadar em águas mornas, sem marés, sem tempestades. E o perigo é que, diante do tédio, buscamos distrações compulsivas, consumo, entretenimento infinito, likes, mas nada disso resolve porque o pêndulo apenas volta a balançar. Schopenhauer dá uma pista de saída: a contemplação estética, a arte como refúgio. E no momento em que nós entregamos a música, a filosofia ou a natureza, escapamos temporariamente do pêndulo. O peixe, por um instante, percebe a água. Então saímos de Wallace, que escreveu este texto em 2005, passamos por Schopenhauer só para mostrar que essa ideia de solidão, ela sempre existiu nos textos de filosofia, e agora vamos para Byung-Chul Han para explicar essa solidão nesse excesso de conexões. Séculos depois, Byung-Chul Han, filósofo e ensaísta sul-coreano-alemão, descreve nossa época como uma sociedade do cansaço e da transparência. Vivemos expostos, acelerados, produtivos até o limite, mas, paradoxalmente, isso não gera comunidade, e sim isolamento. Para Han, não temos mais tempo de experimentar o silêncio, não suportamos o tédio que poderia ser fértil. No lugar da solidão criativa, temos a solidão ansiosa, estar sozinho em meio a 1000 vozes digitais, por exemplo. No lugar do encontro verdadeiro com outro, temos a exposição de si, constante, que cria mais competição do que acolhimento. O tédio, que poderia ser pausa e contemplação, virou doença da pressa. E a solidão, que poderia ser encontro consigo mesmo, virou fantasma que tentamos abafar com estímulos. Então eu pergunto a você: quando o silêncio chega, você corre para o barulho ou consegue encarar a água em que nada, mesmo que seja água parada, solitária e entediante? Vamos aqui o bloco extra entre a ideia e o ato, uma contemplação. Entre a ideia e o ato existe um espaço, e é neste espaço que mora a liberdade. Se puder, feche os olhos por alguns instantes, respire fundo, sinta o ar que entra e sai, como a água em que os peixes nadam, invisível, mas vital. Agora apenas escute, não a minha voz, mas o silêncio que se esconde atrás dela. Talvez você perceba o som da rua distante, um zumbido de um aparelho, o peso da sua roupa sobre a pele. Essas coisas simples sempre estiveram aí. Esse instante é a contemplação, onde o tédio vira repouso fértil, onde a solidão deixa de ser ausência e se torna companhia de si mesmo, onde o tempo deixa de ser ameaça e passa a ser apenas fluxo. Respire. Abra os olhos. Você voltou ao mesmo lugar, mas talvez a água esteja diferente. Este é o meu exercício para você hoje. Espero que tenha gostado. Então, resumo para a fixação: o que fazer diante disso tudo? As saídas possíveis para essa solidão moderna, para o tédio. Vamos recolher aqui pistas de cada pensador. Para Wallace, praticar a consciência deliberada.
escolher como olhar para o mundo e não reagir no automático. Schopenhauer. A vida oscila entre a dor e o tédio. Entregar-se à experiência estética, música, arte, a leitura, são escapes do pêndulo. Para Han, a sociedade atual é hiperconectada, mas cada vez mais solitária e ansiosa. Recuperar o valor da pausa, do ritual, da comunidade autêntica, cultivar o silêncio. E a psicologia contemporânea acrescenta práticas de mindfulness, aquela atenção plena, terapias, rituais de cuidado, desconexão digital, meditação. Às vezes a saída não é fugir do tédio, mas aprender a suportá-lo. Não é negar a solidão, mas transformá-la em um espaço de reencontro. Estou encerrando aí mais um episódio. Antes eu queria pedir para que vocês nos avaliem com 5 estrelas no Spotify, que assista no YouTube ou no YouTube Music, que compartilhem, que comentem. Assim, torna este trabalho ainda mais relevante na internet. Vocês sabem como que isso funciona. Eu agradeço a colaboração de vocês. Hoje eu estou sem as indicações culturais, Como eu já disse, eu tirei a base aqui desse episódio do texto Isto é Água, do David Foster Wallace, que foi um discurso que ele fez quando ele foi paraninfo de uma turma. Então vocês podem procurar, é muito legal. Eu peguei algumas traduções da internet, fiz algumas partes como minha tradução mesmo, e foi assim que eu utilizei o material. Eu tentei mostrar que este tema não é novo aí, já foi abordado por Schopenhauer, e ligar também essa ideia com autores contemporâneos como Byung-Chul Han sobre a sociedade moderna. Então, talvez o problema não seja a solidão em si, nem o tédio, mas o medo que temos deles. Wallace nos lembra, a liberdade está em escolher como ver. Schopenhauer mostra, a arte pode abrir frestas no pêndulo. Han provoca, precisamos recuperar o silêncio. O peixe só descobre a água quando para e olha em volta. E talvez nós só descubramos a vida quando ousarmos transformar a solidão em companhia de nós mesmos e o tédio em terreno fértil para a criação. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!